Na rádio que toca notícia, manhã de quinta-feira, 7 de maio. Seguindo com você até o meio-dia e as notícias da nossa cidade, da região e do estado, para você sintonizado na 93.9 e também nas plataformas digitais. O governo federal anuncia programa para a renegociação de dívidas das famílias, dos estudantes e também das empresas. E há uma primeira fase que inclui ações distintas para pessoas físicas e jurídicas por meio do Desenrola Famílias, o Desenrola FIES e o Desenrola Empresas. E será permitido o uso do saldo do FGTS para reduzir as dívidas. E eu converso nesse momento, tenho a satisfação aqui de entrevistar o Vitor Guglinski, advogado especialista em Direito do Consumidor. Doutor Vitor, bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui na CBN para poder participar do programa e esclarecer aí as dúvidas. Bom, o novo Desenrola, ele surge em um contexto, em um aumento da inadimplência no Brasil, que tem explicado o crescimento das dívidas das famílias brasileiras nesse ano de 2026, o que acaba também sustentando esse argumento da necessidade de ações voltadas para a melhora da situação dessas famílias. Marcelo, essa é uma pergunta que eu te confesso que é bem difícil da gente responder assim, cravando uma causa, né, principal. Porque você tem vários fatores que contribuem para o endividamento das pessoas, das famílias, das empresas, né? Um dos grandes fatores atualíssimos, e que inclusive está previsto no programa Desenrola Brasil, são as bets, são as plataformas de apostas. Estão aí levando pessoas aí à chamada ludopatia, que é a doença, né, desenvolvida pelo vício em jogos, está levando as pessoas ao superendividamento, né, promessas de ganhos fáceis. Temos também o que? Você teve no Brasil um momento muito de ampliação na oferta de crédito, e numa oferta de crédito irresponsável por parte das instituições financeiras, que não analisavam, né, adequadamente se aquela pessoa já possuía débitos, se aquela pessoa, qual era a real capacidade de pagamento da pessoa, da família, qual era a renda familiar. Isso levou muitas pessoas e famílias ao quê? Ao endividamento e, em alguns casos, até ao superendividamento, que é quando a pessoa perde totalmente a capacidade de pagar os seus débitos, né? Então, essa resposta ela passa muito por essas nuances, né? As plataformas de aposta, o acesso ao crédito sem critérios de concessão de crédito, e também temos uma questão comportamental, que é muito interessante, né? O consumidor ele é incentivado a todo tempo a consumir. As redes sociais também contribuem para isso, porque você vê ali influenciadores, por exemplo, né, a todo momento, postando ali, falando de produtos, de serviços, e convencendo a pessoa de que ela precisa daquilo para viver, senão ela não vai estar incluída socialmente. Então, esse é um outro fator também, que leva as pessoas a se endividarem, muitas vezes, para adquirir produtos, contratar serviços que elas não têm real necessidade. Então, assim, a minha resposta aqui, a minha primeira resposta, eu deixo estruturada com essas reflexões, né? Tem 3 fatores aí principais, atuais, que explicam esse endividamento e o consequente inadimplemento. E tem muito aquela coisa também, né? A pessoa tem ali, por exemplo, o cartão de crédito, ela vai falar assim, não, a gente só vive uma vez, né? Deixa só mais R$ 100 aqui, não vai atrapalhar. Não, só mais 50 aqui, quando vê a fatura, está enorme. Os juros em cargos de cartão de crédito são enormes. Hoje também cheque especial estão com juros altíssimos. Então, tudo isso contribui para esse agravamento dessa situação de inadimplência no Brasil. Bom, o novo Desenrola estabelece os descontos. Na prática, doutor Vitor, como que esses descontos serão definidos e concedidos aos usuários do programa? E até mesmo quais seriam as orientações para conseguir realmente condições favoráveis, condições que sejam ali boas para o endividamento daquele consumidor? Pois é, o consumidor, ele tem, primeiramente, que ele tem que ter consciência de que ele está realizando o quê? Uma negociação.
tá? Não vai haver o perdão da dívida. O governo federal ele quer, com isso, fazer com que o brasileiro ele volte a consumir, volte a ter acesso ao crédito. Porque qual vai ser uma das consequências do programa? A pessoa que negociar a dívida, para pessoas que têm débitos até R$ 100, automaticamente já vai ser retirado o nome dos cadastros de inadimplentes, Serasa, SPC e congêneres, certo? Para débitos até pessoas que têm renda até 5 salários mínimos, as instituições financeiras vão fornecer aí, o governo anunciou, até 90% de desconto. Então, quer dizer, não é necessariamente que a pessoa vai ter 90% de desconto. E as instituições financeiras, cada uma vai poder aí se adequar, né? Dizer como que ela vai participar do programa Desenrola Brasil. Isso é importante a gente dizer. Então, não há uma uniformidade. Então, por exemplo, o Banco Itaú vai desenvolver lá uma determinada operação, o Banco Santander pode desenvolver outra, com outras condições, né? Mas o importante é que a pessoa tenha aí a possibilidade de renegociar até 90% dos débitos. Importante a gente dizer também o seguinte, os débitos que podem ser negociados são débitos de cartão de crédito, de cheque especial e de crédito pessoal. Então, por exemplo, financiamento de imóvel está fora. Débitos tributários estão fora. Certo? São só essas 3 modalidades que podem ser negociadas. E para quem ganha até 5 salários mínimos. E também tem aí, previsto no programa, né, a negociação de FIES, né, de crédito estudantil, financiamento estudantil, e parece que para empresas também, crédito rural. Quais seriam as suas considerações, doutor, em relação a aproveitar a oportunidade, a possibilidade do novo Desenrola, para que ele realmente possa, de alguma forma, reorganizar, ajudar a reorganizar a vida financeira daquele consumidor endividado e não ser apenas um alívio temporário? Porque o que nota-se em um certo comportamento, não, claro, de todos, mas de boa parte dos endividados, é que há, num primeiro momento, aquela decisão de reorganizar as dívidas, fazer renegociações financeiras, mas logo depois a pessoa volta a cair num ciclo de dívidas, num ciclo de inadimplência. Então, como aproveitar essa oportunidade para realmente organizar de uma vez e sair desse ciclo de dívidas que parecem impagáveis e intermináveis? Marcelo, eu vou fazer aqui uma comparação, nosso ouvinte ele vai entender bem. Isso é igual emagrecer, tá? Não adianta você ir no nutricionista, seguir lá as orientações do nutricionista, fazer a dieta direitinho e tal, daí 2, 3 meses você começa a ver resultado, você emagrece, perde a barriga, né? E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela se vê magra, ela fala assim, agora eu vou poder comer à vontade. E aí engorda de novo, né? Então, a questão da educação financeira tem que ser algo permanente. A pessoa tem que ter a consciência, o consumidor tem que ter consciência seguinte, olha, eu vou renegociar aqui uma dívida e eu não posso me endividar de novo. Né? O cuidado que ela tem que ter é esse, porque com a renegociação, como a pessoa vai deixar de figurar ali nos cadastros de inadimplente, né, no Serasa, principalmente no SPC, vai se abrir novamente a possibilidade dessa pessoa contratar crédito. Inclusive, ela pode sofrer assédio das instituições financeiras, né, oferecendo cartão de crédito, oferecendo mais outra modalidade, aumento de limite de cheque especial. E se ela entrar nessa roda de novo, dificilmente ela consegue sair, vai se enrolar de novo, aí vai ter que ter o desenrola 3.0, 4.0. Então, a questão aí, ela passa pela educação financeira. O brasileiro, ele tem que buscar, né, se conscientizar o seguinte, crédito não é renda. As pessoas confundem crédito com renda. Imagina que a pessoa ganha ali R$ 10.000, mas o banco disponibiliza para ela 30 mil de limite de cartão de crédito, mais 20 mil de cheque especial. Essa pessoa internaliza na cabeça dela que ela tem ali, ao todo ali, R$ 60 mil. Que a renda dela é R$ 60 mil. Olha, ela tem esse valor disponível para gastar, mas ela vai ter que pagar isso em algum momento. Como eu falei, juro de cartão de crédito é um absurdo, juro de cheque especial é absurdo, e aí a pessoa vai se enrolar de novo. Então,
é igual a pessoa que emagrece, ela tem que ter consciência que ela tem que continuar na dieta. Assim como a pessoa que renegocia um débito, ela tem que continuar firme na ideia de não contratar crédito, ela adequar o orçamento dela à realidade dela. E não e parar com essa coisa de querer se comparar. É difícil isso, porque é psicológico, né? Todo mundo, a gente tem desejos. O consumo, ele não a gente não consome só coisas necessárias, a gente gosta também do supérfluo, né? Então, poxa, a pessoa quer fazer uma viagem, a pessoa quer comprar ali um relógio mais caro, alguma coisa que ela deseja, um vestido, um carro melhor, né? Mas aí o consumidor ele tem que ter essa consciência de que avaliar, olha, eu vou poder pagar, como é que esse débito vai se encaixar no meu orçamento, né? A margem que a gente trabalha aí é que débitos não ultrapassem 30% do orçamento, certo? Para não gerar justamente essa situação de endividamento ou até mesmo de superendividamento. O programa permite usar parte do saldo do FGTS para quitar essas dívidas. Essa medida, e aqui falando agora especificamente de usar esse recurso, que é um recurso tão específico que são os recursos do FGTS, ele realmente pode ajudar ali o trabalhador no momento da renegociação, mas ao mesmo tempo, porque em outros momentos, quando se falava em mexer nos recursos do FGTS, se pensava como fazer esse uso sem desviar a funcionalidade do FGTS ou sem comprometer uma reserva que é importante para o trabalhador. Como pensar isso? Fazer o uso sim do FGTS, mas talvez de uma forma que esse dinheiro não faça falta depois ou não haja um desvio de finalidade. Isso aí passa muito pela avaliação do caso concreto, certo? Eu recomendaria utilizar o FGTS só para aquelas pessoas que estejam em situação realmente muito grave, né? Porque, como você falou, é um fundo que ele se destina ao quê? A garantir lá uma verba para o trabalhador, né, em caso de desemprego, etc. E tal. Então, isso tem que ser avaliado. Eu não recomendo fazer em qualquer situação. Só naqueles casos em que o débito for muito grande, né, a negociação envolver aí valores realmente. Isso é importante também, que os valores que podem ser negociados são débitos até R$ 15.000. Então, por exemplo, a pessoa está aí com 15 mil de dívida. Imagina que a pessoa assalariada, né? Esses 20%, que é o percentual que vai ser permitido pelo governo, vai ajudar, vai aliviar bastante? Né? Olha, vai sim me aliviar bastante. Então, utiliza, mas tem que ter critério para isso, para não comprometer lá na frente. O bloqueio de CPF para pessoas com dívidas em apostas é algo que chama atenção. Do ponto de vista jurídico, comportamental ou até econômico, é uma medida prudente, é uma medida que realmente pode trazer um efeito, pelo menos para evitar essa questão das apostas, porque realmente isso volta, claro, naquele contexto inicial apresentado pelo Dr. Vitor, que uma das questões que tem levado hoje ao alto endividamento são justamente essas apostas. E um dos requisitos do programa, ou uma das ações do programa, melhor dizendo, é justamente esse bloqueio para dívidas de apostas. É uma medida que pode apresentar resultados consistentes e satisfatórios? Mas me chamou a atenção quando eu li o programa, porque é um problema contemporâneo dos mais graves. Né? Como eu adiantei aqui no início da entrevista. O problema das plataformas de aposta é que elas, a meu ver, praticam, já para iniciar a conversa, elas já praticam publicidade enganosa. Por quê? Elas mostram só as pessoas ganhando. Só que quando você vai analisar as odds, né, a ODD, que é a sigla, que são lá as variáveis, né, que determinam lá se a pessoa, quais são as probabilidades de ganhar ou de perder, as odds elas sempre apontam que a probabilidade maior é de perder. E aí, como é que você explica, Vitor? Tem lá o influencer lá utilizando a plataforma e ganhando. Isso foi dito na CPI das bets, inclusive, lá por aquela influenciadora,
se não me engano, Virgínia, né? Isso. Eu acho que é a Virgínia, que ela falou que ela usava na publicidade o modo demo da plataforma, não era o modo oficial. Né? Então, a probabilidade do consumidor perder é sempre maior do que de ganhar. E isso entra no conceito, dentro do Código de Defesa do Consumidor, de publicidade enganosa. Isso na minha leitura. Né? Já vi também outros autores, outros professores aí comentando nesse sentido. Então, as bets, né, o consumidor, ele gera, a bet gera esse gatilho na cabeça do consumidor, não, estou aqui no jogo do Tigrinho, estou aqui em alguma plataforma de jogo de futebol tal, e a possibilidade de ganhar é muito grande, e ele é tentado a apostar. Então, esse bloqueio do CPF, ele é muito bem-vindo, porque nós tivemos um caso, inclusive, no Brasil, eu não sei se vocês, se os ouvintes têm conhecimento, leram a respeito, uma apostadora viciada, ela se viciou em jogos, em plataformas de aposta, e ela entrou com uma ação contra plataformas de aposta, pedindo para as plataformas bloquearem ela. Porque ela não queria, ela entendeu, ela compreendeu o problema, o que aquilo trazia de consequência ruim para ela. Ela falou, eu preciso ter o meu acesso negado à plataforma. As plataformas não atendiam. E aí a justiça determinou que as plataformas, onde ela tinha lá o CPF cadastrado, bloqueassem o acesso a ela. As plataformas falaram, não, mas é só ela não apostar. Ela não é obrigada a apostar. Mas a pessoa que é viciada não tem essa compreensão. Então, essa medida que veio aí no Desenrola Brasil, ela foi justamente pensando nesse tipo de situação. Porque o número de pessoas descontroladas, ludopatas, né, que são doentes aí, por jogos, é enorme. Isso está adoecendo, está destruindo relacionamentos, está destruindo famílias, está levando pessoas à ruína, empresas à ruína, porque tem muitos apostadores que às vezes retiram lá dinheiro da própria empresa para poder apostar lá na plataforma, e aí confunde o patrimônio. Então, isso está causando suicídios até, em alguns casos. É muito grave esse problema das bets. Então, é muito bem-vindo, sim, eu vejo com muito bons olhos essa condição, né, de bloquear o CPF de quem está negociando débitos. Além do consumidor pessoa física e das empresas, o programa também disponibiliza a possibilidade da renegociação do FIES, ou seja, os estudantes inadimplentes. Mas a gente sabe que o endividamento do FIES aqui no Brasil não é algo recente, já faz algum tempo que a taxa ali de endividamento do financiamento estudantil já é alta no Brasil. Claro que é uma medida muito bem-vinda, afinal, quantos estudantes realmente não conseguem honrar ali os seus compromissos com o pagamento do FIES, mas é importante lembrar a quem está nos acompanhando que o endividamento do FIES não é algo recente, já vem de muitos anos onde os estudantes estão endividados com o governo. Sim, e realmente, a gente tem um problema crônico no Brasil, que é interessante até a gente fazer essa leitura. Você vê quem que está na Universidade Federal. Se você olhar o perfil do estudante, lógico que tem as exceções, mas o perfil geral de quem estuda na Universidade Federal. São aquelas pessoas que têm condição que os pais têm, né, a condição de pagar um bom cursinho preparatório, estuda nas melhores escolas, né? Tanto é que você olha para o estacionamento de uma universidade federal, que você vai ver carros de luxo. Quem está no ensino particular é justamente a pessoa que está no lado oposto, que não tem condição de estudar, que veio do ensino público, com muita dificuldade, aí, de repente conseguiu pagar um curso preparatório, né? Mas não conseguiu, não tem o ensino de base, conseguiu passar só numa universidade particular. E aí precisou, obviamente, se não tem essa condição de arcar com a mensalidade, precisou realizar o financiamento. Então, isso, como você bem apontou, Marcelo, isso vem já de muitos anos no Brasil. Isso é quase uma tradição no Brasil. Entendeu? Então, também é bem-vindo aí o programa, essa abertura do governo para que quem está endividado com o financiamento estudantil, né, poder renegociar aí esses débitos e poder ter aí um início de carreira mais tranquilo. Porque imagina você já sair para o mercado de trabalho,
que era para te dar um alento, uma melhoria da sua condição para a sua família, mas você já está ali trabalhando sob estresse, preocupado porque tem que saldar uma dívida que você precisou fazer para poder concluir o ensino superior. É bem complicado isso. E agora, para finalizarmos a nossa entrevista e uma orientação bem mais prática, qual é o ambiente virtual, qual é a forma de se acessar a plataforma do Desenrola e fazer essas renegociações, até para evitar golpes? A gente sabe que, infelizmente, quando há esses programas, sempre há, de repente, ali uma situação de golpe, uma situação de fraude, induzindo o consumidor ao erro. Então, qual é o ambiente virtual seguro e adequado para ele fazer toda essa renegociação? Esse ponto é importantíssimo, Marcelo. Na verdade, o consumidor ele vai aderir ao programa junto à própria instituição financeira, ao próprio credor. Tá? Ele vai ter que buscar o banco pessoalmente. Imagina que ele é cliente lá do Banco do Brasil. Né? Eu quero aderir ao programa aqui, quero saldar minha dívida. E aí ele tem que ver as condições específicas do banco, ele é cliente, como eu falei no início da entrevista, né? E o cuidado aí é o seguinte: esse tipo de programa, não só, né, mas já que a gente está falando dele, mas não só isso, tudo hoje está virtualizado. A gente está vivendo no mundo digital. E isso é uma oportunidade, infelizmente, para criminosos praticarem fraudes. Então, realmente, o consumidor ele tem que ter cuidado ao acessar plataformas de banco, não aceitar mensagens por WhatsApp. Tudo tem que ser feito na plataforma oficial do banco, ou então, preferencialmente, se ele tiver disponibilidade, ir até a agência, porque ele elimina muito esse risco de fraude. Porque o problema é, alguém descobre que essa pessoa está endividada, né, os dados pessoais de todo mundo estão espalhados aí pela internet, né, os fraudadores têm acesso a esses dados, descobre que a pessoa está para renegociar, e fala assim, aqui é do Desenrola Brasil, manda lá uma mensagem no WhatsApp, um link para a pessoa clicar. Links são perigosíssimos, porque eles podem conter ali um software que a gente chama de malware, né, que são os softwares para poder exatamente capturar os dados pessoais, dados bancários desses consumidores, e isso pode agravar ainda mais a situação dessa pessoa. Né? Com dados pessoais, hoje você abre conta em 1 minuto, através do aplicativo na internet. Vários bancos aí tem bancos virtuais, você abre a conta muito rápido. Hoje em dia está muito perigoso a questão de voz. Já está havendo golpe aí, essas ligações que a gente recebe que ninguém fala nada, muitas delas são para tentar capturar a voz da pessoa, para usar inteligência artificial e reproduzir a voz e o padrão de fala da pessoa. É um negócio assim, assustador. Então tem que ter muito cuidado com isso, não clicar em link, não aceitar conversa, abordagens através de WhatsApp. Os bancos, a não ser que os bancos só se comunicam com o cliente se a pessoa previamente autorizou a comunicação pelo WhatsApp. Fora desses casos, não. Tomar cuidado com isso, tomar cuidado com links que são recebidos. Recentemente essa semana eu participei da entrevista sobre um golpe do Mercado Livre, em que eles usavam lá um e-mail com a extensão RU no final, que é um servidor, o RU indica que é na Rússia. Agora a gente tem o BR no Brasil, né, .com.br, quando é ponto, outra sigla que não seja BR, é um servidor fora do Brasil. Então, com certeza, isso vai ser golpe. Porque os golpistas, eles estão com fazendas de celulares em países africanos, em países do leste europeu, em países em que você não tem ali um controle, Indonésia, Ásia, né, a Baixa Ásia. Então tem que tomar esse cuidado, boleto falso, verificar o boleto, né, se o beneficiário do boleto é realmente o banco para o qual vai ser destinado o pagamento. Então tem que tomar cuidado aí com os golpes virtuais, principalmente. Muito bem. Doutor Vitor, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar aqui com a CBN Cascavel. Obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Conversamos com o Dr. Vitor Goglinski, advogado especialista em direito do consumidor, sobre o programa Desenrola Brasil, programa do governo federal para a renegociação das dívidas de famílias, estudantes e empresas, agora que são